Hello, my friends! Welcome to our class! E hoje nós vamos falar sobre as if clauses. O que são if clauses? São frases onde nós temos duas orações separadas por uma vírgula. De um lado, nós temos a if clause, que é uma oração onde utilizamos o if e há um verbo, porque uma oração tem que ter um verbo. E do outro lado, nós temos uma outra oração, que será a oração principal, tá? Se o if, a oração if clause, está no começo ou depois, não importa a ordem. Pode ter primeiro a oração principal, depois o if clause. Mas nós temos uma frase com duas orações separadas por uma vírgula, tá? Bom, dito isso, peguem seu caderninho, peguem sua caneta e anotem todas as dicas. Bom, pessoal, para ficar melhor o estudo, nós temos 4 tipos de if clauses. A zero conditional, first conditional, primeira condição, second conditional, segunda condição e third conditional, terceira condição, tá? E aí nós vamos falar com exemplos como que é a estrutura de cada uma dessas if clauses, ok? Primeiro, zero conditional. A condição 0, ela vai funcionar da seguinte maneira. Nós vamos ter duas orações e as duas orações vão estar no presente, ok? Nesse tipo de frase, nós vamos estar falando sobre fatos, sobre situações que são reais, em que a ciência, e na maior parte delas, está agindo. Ou seja, não é uma condição irreal que você imagina, não, é um fato. Por exemplo, se eu disser, if you heat water to 100 degrees, it boils. Se você esquenta a água a 100 graus, ela ferve. Então, isso é um fato. A ciência comprova esse fato. Não tem como questionar. Por isso que sempre as frases vão estar no presente, porque é um fato. Agora vamos ver um exemplo na negativa, porque as duas frases estão no presente, mas pode ser na negativa, pode ser na afirmativa, pode ser uma pergunta, mas as duas frases vão estar no presente. Vamos usar uma delas no presente na forma negativa. If you don't eat, you get hungry. Se você não come, você fica com fome. Então, isso é uma coisa óbvia. É lógico que isso vai acontecer. Se você não comer, você vai ficar com fome. Olha outra coisa lógica, que eu espero que seja realmente uma verdade, né? Um fato. If teacher Maíra asks her followers to give a like, they do it. Então, se a teacher Maíra pedir um like para os seus seguidores, eles farão isso. Poxa, gente, eu espero que seja verdade, né? Porque agora eu estou pedindo para vocês, já dá um like aí pra gente continuar esse conteúdo. Bom, agora vamos para a primeira condição. Na primeira condição, nós precisamos de uma condição no presente, ou seja, a if clause vai estar no presente para que algo aconteça no futuro. Ou seja, haverá uma possibilidade de acontecer se algo acontecer aqui, ó, no presente, tá? Então, vamos ver os exemplos. If I have enough money, I will go to New York. Bom, se eu tiver dinheiro suficiente, eu irei para Nova York, ok? Presente, if I have, se eu tiver, tá no presente, I will go. Olha o futuro é muito simples, gente, é só colocar o will. Mas já as frases no presente é um pouquinho mais complicado, então é bom vocês assistirem como fazer frases no presente simples através desse vídeo aqui, tá? Outro exemplo, agora pra galera que pega ônibus. If you don't hurry, you will miss the bus. Se você não se apressar, você irá perder o ônibus. Ah, agora essa situação aqui, gente, nossa, olha só. If Bon Jovi knows me, he will fall in love with me. Lógico, né, gente? Se o Bon Jovi me conhecer, ele se apaixonará por mim. E aí, o que vocês acham, hein? Será que eu tô iludida? Pelo amor de Deus. Agora, na segunda condição. Na segunda condição, nós vamos ter situações hipotéticas e reais,
Então, a if clause vai estar no passado e a oração principal vai estar no condicional. Ou seja, nós iremos precisar ter noção do que é passado simples para a gente poder construir uma frase no passado. E aí nós temos aí o link para você assistir as aulas que falam sobre o passado, porque nós temos que ter noção de verbos regulares, verbos irregulares, e nós temos aqui do outro lado as condicionais que nós utilizamos o would. Então, é o would mais o verbo, que vai colocar o verbo com aquela terminação iria, jogaria, brincaria, dançaria. Então, um exemplo de frase na segunda condição. Nessa frase, utilizamos o passado na forma negativa. Então, utilizamos o did com o not. E o verbo, ele vai ficar sem nenhum acréscimo, vai ficar da forma natural dele, tá? Então, nós temos aqui, olha. If I didn't talk to her, you would get fired. Just like that. Se eu não falasse com ela, você seria despedido. Simples assim. Ou seja, eu conversei com ela. Mas e se eu não tivesse conversado com ela? É uma situação hipotética. Se eu não tivesse conversado com ela, provavelmente a chefe, né? Se eu não tivesse conversado com ela, o que aconteceria com você? Outra situação hipotética. Você teria sido despedido, ou você seria despedido. Agora, no exemplo que eu vou dar, nós vamos usar a oração principal na forma negativa, ou seja, o would com not, tá? A gente pode usar ele separado, would not ou wouldn't. If she were happy in her job, she wouldn't be looking for another one. Se ela estivesse feliz no trabalho dela, ela não estaria procurando por outro. Ah, teacher, por que aqui usou o she could were? Porque aqui é uma situação irreal. Quando isso acontece, a gente usa o were. Isso acontece na música da Beyoncé, que eu até já gravei um vídeo falando sobre isso, que tá aqui. Bom, então se é pra imaginar, vamos imaginar. If I knew Bon Jovi, I would kiss him. Com certeza. Se eu conhecesse Bon Jovi, eu beijaria ele. Bom, gente, nós estamos indo do nível fácil para o nível mais difícil, né? Então, a primeira condição foi fácil, a segunda mais ou menos, a terceira já complicou um pouquinho. A terceira é uma situação em que você imagina um passado diferente, se você tivesse feito uma coisa de uma forma diferente, o que geraria hoje? Ou o que teria acontecido? Enfim, o que você vai fazer? Como que vai ser a estrutura? De um lado, nós vamos ter o passado perfeito, porque aí vai ser o had, mais o verbo no particípio. Tinha jogado, tinha dançado, se eu tivesse estudado mais. E do outro lado, na oração principal, nós vamos ter would have, para ficar teria, e o verbo no particípio. Teria sido feliz. Teria tido mais dinheiro. Teria feito alguma coisa. Então, teria e o verbo no particípio, com essa terminação ado, ido, ou, se o verbo for irregular, né, feito, ok? Então, na terceira condição, você vai ter que ter um conhecimento de gramática um pouquinho maior. Enfim, vamos aos exemplos. Primeiro exemplo. If I had talked to the manager, none of this would have happened. Se eu tivesse conversado com o gerente, nada disso teria acontecido. Outro exemplo. If she had taken an umbrella, she wouldn't have got wet. Se ela tivesse pego uma sombrinha, um guarda-chuva, ela não teria ficado, aí ó, o verbo ficado, molhada. E agora, para finalizar, gente, if Bon Jovi had known me, he would never have married. Se Bon Jovi tivesse me conhecido, ele nunca teria se casado. Bom, gente, é isso. E agora eu vou lançar um desafio para vocês. Vocês vão completar a seguinte frase. If I won the lottery, I would... O que você faria? Você vai completar com um verbo. O
que você faria e o complemento, né? E deixa aí nos comentários que eu quero saber o que você faria se você ganhasse na loteria, tá? Bom, if I won the lottery, I would travel around the world. I would go Bon Jovi's concert. I would buy sushi every day. I would hire nannies. Yes, that is.